Estão me ouvindo? Sim. Estão vendo a tela da começo da apresentação? Estamos. Então, beleza, pessoal. Está tudo certo. Bom, o que nós temos para falar? Bom, tem alguns avisos paroquiais que tem que ser feito para vocês. Primeiro, tem muita gente que não tem feito as atividades do AVA, pessoal. Por favor, a coordenadora pediu para salientar, tem que fazer, tem muito ponto para ser obtido lá, uma série de coisas. Tomem cuidado com relação a isso, pessoal. Então, se cuidem, vão e façam isso. Tem atividades transversais no AVA, pessoal, que garantem pontos em todas as disciplinas. Não perca a oportunidade, teoricamente, está todo mundo em casa muito mais do que o normal, dá tempo de fazer essas coisas, façam isso, pessoal, ganhem tempo em ponto em todas as disciplinas, vai ajudar bastante vocês. Tudo bem? Tipo, desafio nota máxima, cursinho, tudo que puder fazer, façam, pessoal, vai contribuir para vocês, tá? Depois não adianta reclamar, tá? Que eu posso dizer diferente? Hoje nós estamos com a nossa disciplina mais ou menos adiantada, pessoal, vamos fazer uma atividade e vai valer mais uns pontinhos. Mas é uma atividade relativamente tranquila, pessoal, nada tão complicado, e eu estou aqui para tirar dúvida de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Começando a conversa, então, pessoal, colocamos lá sempre meu contato, né? Já tem funcionado bem, o pessoal tem procurado, conversado, trocado ideia, eu estou sempre à disposição de vocês e me coloco novamente. Se alguém tiver qualquer dúvida, o meu contato está ali e eu estou à disposição, tá? Nosso tema em falar hoje em direito de obrigações é um tema bem pontual, bem objetivo, pessoal. Como as aulas estão fluindo da forma online, né, eu particularmente estou adorando, né, depois que eu aprendi, levou umas 2 semanas para a gente ficar assim mais familiarizado com o sistema, mas a partir do momento que você aprende que o sistema começa a ser normal, para mim é uma maravilha, que eu não saio de casa, eu faço minha preparação de aula normal, eu tenho minhas dúvidas se para vocês vai realmente fluir da mesma forma, se vocês conseguem aproveitar da mesma forma, né? Eu tenho meu canto aqui atrás, do fundo de casa, meu escritório, que eu consigo me fechar aqui e ficar isolado do mundo, né? Não sei se é a realidade de todo mundo, que tem que... eu, às vezes, tenho que me esconder do meu tiazinho, né? Que tem 2 anos de idade, às vezes ele quer conversar, quer brincar, não é fácil. Imagino que todo mundo enfrente isso, mas é uma coisa normal, né? Então, temos que fazer. Espero que tenha sido proveitoso para vocês também. Bom, falando da disciplina, da nossa matéria, Direito das Obrigações, a gente tem que falar um pouquinho sobre responsabilidade solidária, pessoal. Obrigação solidária, tá? Então, obrigação solidária é algo assim, pessoal, que a gente ouve muito, a gente fala muito. O que é ser solidário, tá? Será que o solidário do direito tem a ver com o solidário lá que o cidadão comum pensa, pessoal? Então, qual seria o conceito? Qual é a ideia básica que deve vir à mente do operador do direito quando você fala em solidariedade, tá? Temos um conceito pronto, pessoal, que a gente pode dizer assim, ó, vamos ler lá o que está lá. É a obrigação solidária quando há pluralidade subjetiva, seja de credores, solidariedade ativa, seja de devedores, solidariedade passiva, ou de credores e devedores, solidariedade mista ou recíproca, sendo que cada credor pode exigir toda a dívida e cada devedor está obrigado à obrigação por inteiro. Ou seja, pessoal, quando eu falo obrigação solidária, eu sou solidário a outra pessoa. E não existe nada que diga que primeiro tem que cobrar da outra pessoa ou que tem que cobrar primeiro de mim. Se é solidário, os dois estão em condição de igualdade. Então, vamos dizer que solidariedade, para nós, tem muito a ver com a ideia, pessoal, de isonomia, de igualdade de tratamento, tá? Então, se eu sou solidário com outra pessoa, o credor, quando vir fazer a cobrança, ele pode cobrar tanto de mim quanto da outra pessoa, para ele não faz diferença.
Então, essa é a grande situação. E eu não posso me opor dizendo que cobre primeiro da outra pessoa ou eu querer pagar primeiro. Então, não existe isso. Quando se fala em obrigação solidária, não existe ordem, não existe preferência. O credor, se for o caso dele promover uma cobrança, ele vai cobrar daquele que tiver melhores condições de realizar o pagamento. Tá? Um exemplo, pessoal, que a gente pode mencionar aqui, ó, um livro, uma doutrina aqui que eu estava olhando hoje à tarde, tá? Ele fala lá de um recurso extraordinário que estava julgando um processo contra a administração pública. Tá? E daí, nesse processo, o sujeito pedia atendimento de saúde e ele movia uma ação em que ele colocou todos os entes federados, ou seja, o município, o Estado e a União. Tá? E o entendimento interessante que se obteve, pessoal, é que isso aqui era um recurso extraordinário, então o STF, né, ao julgar esse recurso extraordinário, ele entendeu que existe responsabilidade solidária entre os entes federados. Tá? Então, foi um recurso extraordinário que foi analisado e, nessa situação, entendeu-se que existe solidariedade entre os entes federados. O que quer dizer isso na prática, pessoal? Que tanto faz no entendimento do STF se eu estou cobrando da Prefeitura, do Estado ou da União, ou se eu estou cobrando dos três ao mesmo tempo. A responsabilidade dos dois com relação ao atendimento de saúde, a prestação da saúde básica, é igual para os três. O Estado é responsável solidário nas suas três esferas com relação ao atendimento de saúde. De modo que o sujeito poderia demandar só o município? Poderia, o município ia ter que pagar? Ia ter que pagar. Ah, mas não é obrigação dele. Depois ele vai atrás de quem é a obrigação. É da União? A União vai ter que pagar para o município depois. Mas não interessa quem vai ser o demandado, porque, neste caso, existe um entendimento claro, fixado na interpretação da Constituição Federal, feito pelo STF, no sentido de que, no caso da saúde, nós temos uma responsabilidade solidária entre os entes federados. Por que eu estou falando isso, pessoal? Simplesmente para fixar a ideia do conceito de obrigação solidária. Então, o que é obrigação solidária? Aquela que pode ser exigida de qualquer um dos devedores ou por qualquer um dos credores. Ok? Então, falamos sobre isso. Daí, para fazer mais sentido, pessoal, e para entender o porquê que a gente trabalha tanto, porque a gente fala tanto com essa questão da solidariedade, cabe a gente fazer uma diferença, traçar a diferença entre solidariedade e subsidiariedade. Subsidiária. Então, nós temos obrigações solidárias e obrigações subsidiárias. Tá? Qual que é a diferença básica? Primeiro, a regra geral é que ela seja subsidiária. Como obrigação subsidiária, eu digo da seguinte forma: primeiro, o sujeito tem que pagar. Se ele não paga, o que eu faço? Surge a obrigação do subsidiário. Tá? Então, primeiro, o devedor principal deve realizar o pagamento. Se ele não realiza o pagamento, daí aquele sujeito que tem a responsabilidade subsidiária vai fazer o pagamento. Então, que tipo de responsabilidade é essa? Subsidiária, tá? Subsidiariedade. O que nós estamos falando hoje? Responsabilidade solidária. Quando o sujeito tem responsabilidade solidária, que é a exceção à regra, vamos dizer assim, na responsabilidade solidária, tanto faz se cobra do outro sujeito ou se cobra de mim, tá? Existe essa diferença. E essa diferença faz muito sentido, essa diferença redunda em tempo dentro do processo, essa diferença redunda em dinheiro, né? Redunda em certeza, em liquidez, e uma série de coisas que muda substancialmente a hora de você tornar a obrigação efetiva. Tudo bem? Veja o que eu coloco aqui.
Quando eu tenho a solidariedade, qualquer um dos devedores, dos co-devedores, né? Nós colocamos co porque são devedores comuns, pode ser acionado isolado ou conjuntamente para pagar. Então, tem uma obrigação solidária, quem deve tudo ou deve o que faltar e vai ser demandado da forma com que o credor imaginar. Tá? Quando é subsidiária, não é assim que funciona. Na subsidiária, você tem a questão da ordem. Primeiro, cobra o devedor principal. Se o devedor principal não paga, eu vou para o devedor subsidiário. A isso nós chamamos de benefício de ordem. O obrigado subsidiário, né, ele tem um benefício de ordem onde primeiro o devedor principal vai ser acionado. Se ele não paga, por base na subsidiariedade, né, daí o devedor subsidiário vai pagar. No caso da solidariedade, não existe isso. Eu entro direto escolhendo quem tem mais condições de fazer isso. Vamos pegar um exemplo, pessoal, um contrato de fiança. Tá? É muito importante saber o que é um contrato de fiança e traçar uma diferença básica entre contrato de fiança e contrato de aval. O povão diabólico confunde as duas coisas, pessoal. Então, eu tenho que dizer para vocês, fiança é um contrato. Tá? Fiança é um contrato próprio do direito civil que pode ser feito à parte ou que pode estar inserido dentro de um outro contrato que vai ser garantido. A fiança é um contrato que visa garantir uma obrigação. Ponto. Então, é um contrato. E daí nós temos uma outra figura, que é do outro ramo do direito, que nós vamos dizer do direito empresarial, lá dos títulos de crédito, que é o aval. O que é o aval? É o avalista. O aval é aquele sujeito que garante também, com base na fidúcia, né, que se o devedor principal não pagar, ele paga. Então, o aval é próprio dos títulos de crédito. Tá? E, normalmente, o aval é aquele sujeito que assina, tá, conjuntamente com o devedor principal na frente do título. Tá? Se assinar atrás, é endosso. Se assinar na frente, é aval. Beleza. Isso é um instituto lá do direito empresarial dos títulos de crédito. É semelhante à fiança? É muito parecido com a fiança, pessoal. Por quê? Porque os dois se dão com base na fidúcia. Então, fiança e fidúcia, dá para ver que uma coisa vem da outra. E o que é fidúcia, pessoal? Fidúcia é confiança, é o fio do bigode. Tá? Então, quando eu tenho uma garantia com base em aval ou fiança, quer dizer que é uma garantia com base na fidúcia, na confiança à pessoa. É basicamente a promessa. Se ele não pagar, eu pago. Eu assumo a responsabilidade. Está destacando um bem para garantir aquilo? Não. Então, não é garantia real. É uma garantia fiduciária, com base na fidúcia. Então, contrato de fiança é aquele contrato onde alguém assume o compromisso de honrar a obrigação se o devedor principal não honrar, se ele não pagar. Para a gente ter uma ideia bem simples disso, pessoal, vamos trazer para o nosso dia a dia um contrato de locação. Normalmente a gente faz um contrato de locação e no contrato de locação o dono do imóvel, a imobiliária, vai exigir que seja colocado um fiador. Para quê? Para que seu devedor principal, que é o inquilino, né, o sujeito que está locando o apartamento, não pagar a obrigação, exista uma outra pessoa que possa ser exigida essa obrigação. Por que é feito isso? Porque normalmente quando você tem um inquilino, aquele sujeito não tem nem lugar para morar, via de regra, né? Então, ele não tem patrimônio para perder, na maioria das vezes. É difícil de você imaginar essa situação, mas é assim que a gente imagina um contrato de locação, principalmente residencial. Tá? Daí, eu coloco o fiador, que é uma pessoa a qual eu exijo que ele tenha um certo patrimônio, via de regra, para ele assinar na condição de fiador, para que se o inquilino não paga a obrigação, eu vou lá, aciono o fiador e pego bens do fiador para cumprir com essa obrigação. Estou destacando algum bem? Não. Estou fazendo um contrato com base na fidúcia, com base na confiança. Por este motivo, então, eu tenho um contrato de uma garantia fiduciária. Tudo isso para dizer o quê, pessoal? Que o contrato de fiança é um contrato onde é fixada uma obrigação subsidiária. Tá? Então, o fiador tem, pelo que está colocado no Código Civil, o benefício de ordem. Primeiro, se o inquilino não pagar, quem tem que ser acionado é o inquilino.
foi infrutífera essa cobrança, essa execução, daí eu vou acionar o fiador. Por quê? Porque ele é uma obrigação subsidiária, tá? Ah, professor, mas tem lugar que é diferente. Tem lugar que é diferente, porque normalmente quando você faz o contrato, aí você escreve no contrato que o fiador renuncia expressamente aquilo que nós falamos ali em cima do benefício de ordem. Se o fiador renuncia ao benefício de ordem, ele diz assim, olha, não tem problema me cobrar antes de cobrar o devedor principal. E, normalmente, na hora de fazer o aluguel, o contrato de locação, todo mundo concorda com isso e isso acaba acontecendo na prática. Mas o contrato de fiança é um contrato que é acessório do contrato de locação, tá? E é um contrato que visa dar uma garantia para o cumprimento da obrigação principal. Se nós fizermos o contrato apenas nos atendo ao que está na lei, o fiador é um devedor subsidiário, tá? Mas muitas vezes é complementado por meio do contrato, e principalmente como quem faz o contrato é o dono do imóvel, ele deve fazer isso, ele deve dizer que o fiador renuncia ao benefício de ordem para que ele possa ser cobrado antes do devedor ser cobrado. Tudo bem? Entendemos isso? O que mais, pessoal? Então, diferenciamos solidariedade de subsidiariedade. Obrigações solidárias são diferentes também de obrigações em sólido. Tá? Obrigações em sólido não é um termo tão comum, mas dá para a gente utilizar a diferenciação, porque a doutrina menciona isso. Então, obrigação solidária é muito comum, conceito comum. Você escuta isso diariamente no fórum, em outros ramos do direito. Então, quando você fala obrigação solidária, é algo assim que acende uma luz vermelha, assim, todo mundo parece, puxa vida, mas é solidário. Isso aqui aumenta bastante o conteúdo da obrigação, isso aqui aumenta bastante o ramo de atuação, isso aqui aumenta o leque, gera uma responsabilidade, de uma certa forma, muito maior e mais direta. Então, é comum o direito. Agora, falar obrigação insólido não é tão comum, mas existe. Tá? Eu vou chamar de obrigação insólido aquela que surge de um mesmo fato. Então, aconteceu um negócio, surgiram várias obrigações decorrentes daquele negócio, para pessoas diferentes. São todos solidários? Não necessariamente. Tá? Então, se não são todos solidários, mas saiu do mesmo fato, se saiu do mesmo fato, é obrigação insólida. Vão ser todos solidários? Não necessariamente, não precisa ser. Então, normalmente, a obrigação solidária vem do mesmo fato, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas não são coisas distintas. Então, quando eu digo solidário, eu posso exigir de todos os devedores ou todos os credores podem exigir. Tá? Agora, quando eu falo obrigação insólida, eu só estou querendo dizer que elas são todas oriundas da mesma causa, do mesmo fundamento. Tá? Exemplo, proprietário empresta o carro com um amigo que sai bêbado e causa um dano. Os dois têm responsabilidade? Tem. Responsabilidade pelo mesmo fato? Não necessariamente. Um é por ser dono do carro e ter emprestado, e outro por ter feito a cagada propriamente dita. Tá? Então, o que gera a responsabilidade dos dois são pontos diferentes, são fundamentos diferentes. Ambos têm responsabilidade? Sim. São solidários? Não. Não quer dizer que são solidários. É uma obrigação insólida. Tudo bem? Natureza jurídica da solidariedade. Tá? Eu tinha uma amiga minha, professor, que eu sempre considerei a melhor professora de direito civil que eu já conheci. Por quê? Porque eu sempre considerei direito civil algo extremamente difícil, tá? Chato. Depois que a gente começa a dar aula, você começa a estudar, você vê que a coisa não é assim, aquele bicho-papão. Na verdade, é muito simples. Eu que nunca tinha me debruçado para estudar as coisas. Quando você vai estudar para dar aula, pessoal, pelo menos no meu caso, você estuda de uma forma diferente. Né? A coisa assim, você tem receio de que algum aluno querido pergunte um negócio que você não saiba, e para você não correr esse risco, você tem que estudar muito mais que o normal. Então, quando você se dispõe a fazer isso, pessoal, pelo menos no meu caso, a coisa fica muito mais fácil, porque você tem um motivador, né, muito maior para se dedicar ao estudo. Tá? Essa minha colega, que eu estou elogiando para vocês, ela tinha uma expressão assim que me incomodava bastante.
né? Porque ela dizia assim, você sabe alguma coisa? Então diga a natureza jurídica. Explique a natureza jurídica desse instituto. Tá? E ela, como professora de Direito Civil, ela sempre tinha essa regra. Não, se você quer saber a coisa, você me diga a natureza jurídica ou conceito. Não me venha com exemplo. Tá? Então, isso me incomodava, porque eu não sei dizer a natureza jurídica nem de metade das coisas com quais eu trabalho no direito. Por isso, mas isso mostra a importância de sempre que a gente vai tratar com alguma coisa, você vê, natureza jurídica, dentro do direito, da onde que vem essa coisa. Tá? Então, para nós, aqui tem duas teorias que vão tratar da natureza jurídica da solidariedade. Primeiro, tem uma teoria unitária, que fundamenta como, pessoal? Que é uma única obrigação com vários sujeitos. Puxa vida, por que isso? Isso é meramente acadêmico, pessoal, mas é uma obrigação com vários sujeitos. Tranquilo? Não, o problema é que gera uma confusão essa coisa. Tá? Daí nós temos uma outra teoria, que é a teoria plurista. Né? O que essa teoria plurista vai dizer, pessoal? Várias relações reunidas em uma só obrigação. Então, isso serve para explicar que são várias obrigações, né, reunidas numa só obrigação, para explicar várias características da obrigação solidária, como é que ela atinge duas pessoas, e principalmente serve para justificar como é que duas pessoas são atingidas de formas diferentes por uma obrigação solidária. Tá? Então, nessa situação, nós vamos dizer que a teoria plurista, que vê várias obrigações dentro de uma relação, tá? Ela é mais aceita e ela é que é aceita pela maioria da doutrina brasileira. Então, se algum dia alguém perguntar a natureza jurídica da solidariedade no direito civil brasileiro, vocês têm que dizer assim, a teoria plurista, que aceita que existem várias obrigações reunidas, várias relações reunidas em apenas uma obrigação. Tudo bem? Quem tiver dúvida, pessoal, tem muito livro muito bom, posso indicar para vocês, e não precisa sair de casa. A biblioteca digital da Unopar é, sem dúvida, assim, muito boa. Tá? Dá para vocês fazerem um apanhado muito bom do tema sem se preocupar em sair de casa. Tudo bem? Outra diferenciação interessante, pessoal, nós vamos ter obrigação solidária é diferente de obrigação com prestação indivisível. Pessoal, nós falamos na última aula, né, com relação à prestação indivisível. E a prestação indivisível, por ser uma coisa que a gente não consegue dividir, a gente tem um pouco de dificuldade, a gente faz com que ela possa ser exigida de qualquer um dos seus devedores, em qualquer situação. Se ela não pode ser dividida, eu posso cobrar inteiro de qualquer um dos devedores. Tá? Por quê? Porque se não pode ser dividido e eu vou cobrar de um deles, eu não vou cobrar metade de um e metade do outro. A coisa é indivisível. Eu cobro tudo de uma vez só. Isso faz com que a coisa fique parecida com a obrigação solidária. Mas é a mesma coisa? Não, ela não é. Tá? Ela simplesmente, essa semelhança decorre do fato da prestação não poder ser dividida. Se é uma prestação em dinheiro, ótimo. É R$1.000, tem 2 devedores, cobro 500 de cada um, tá certo o negócio. Agora, é um carro, é um quadro, tem que ser aquilo. Não tem como cobrar metade de cada um deles. Eu vou cobrar inteiro de um dos dois. Mesmo não sendo solidária a obrigação, tá? Se ela é indivisível, eu vou poder fazer isso, tá? Então, e aqui tem um exemplo que eu mencionei, o exemplo é a questão, se for dinheiro, divide, beleza. Agora, se não é dinheiro, se é uma obrigação indivisível, se é um carro, como é que eu vou dividir o carro por meio? Não tem como, tá? Então, nessas situações, fica semelhante à obrigação solidária, mas o fato dela ser simplesmente uma prestação indivisível não quer dizer que a obrigação é solidária, tá? Para isso, a gente traça assim, algumas diferenças básicas entre os dois institutos. Tá? Como diferenças básicas desses dois institutos, pessoal, nós podemos mencionar lá. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver. É que eu tenho que mostrar para o pessoal do Unopar que gosta de fotinho, que vocês estão todos aqui, tá, pessoal? Te mandando uma
Foi. Voltamos lá, pessoal. Principais diferenças entre obrigação solidária e obrigação de prestação indivisível, tá? Primeiro, a solidariedade é subjetiva, tá? Ela vem da vontade das pessoas ou vontade da lei, ao ponto que a indivisibilidade é um fato objetivo, que se dá em função da própria prestação. Tá? Então, eu digo assim, quando eu falo solidariedade, principalmente vem da vontade das partes, porque as partes contrataram dessa forma ou porque a vontade do legislador era dessa forma. A indivisibilidade não é subjetiva, ela é objetiva. Tá? Por quê? Porque eu vou dizer que a solidariedade é do título que criou a obrigação e a indivisibilidade da prestação é por conta da própria coisa, é uma característica. A coisa não tem como ser dividida, logo não tem como dividir a obrigação pelo cumprimento daquilo. Tá? Outra coisa interessante é que quando eu falo de obrigação solidária, se converter aquilo em perdas e danos, ela continua sendo solidária. Os dois ainda são obrigados àquilo. Agora, se a coisa que é indivisível você perde e eu transformo aquilo em perdas e danos, daí não é mais uma coisa indivisível. Se não é mais indivisível, eu posso cobrar um pedaço de cada um dos devedores. Tudo bem? Então, não se confunde as coisas. Eu, particularmente, nem vejo como confundir, porque a obrigação solidária é qualquer um pode ser cobrado, assim como qualquer um pode cobrar. Agora, a prestação indivisível é diferente. Quem tiver com a coisa tem que entregar, tá? E não é uma obrigação solidária, é uma obrigação que não pode ser dividida pela natureza da coisa, tá? Outra coisa que é interessante é que a obrigação solidária não se transmite para os seus herdeiros. Agora, quando a obrigação é decorrente, uma prestação indivisível, se o bem passa para o meu filho, a prestação continua sendo indivisível pela natureza do bem e não pela característica da obrigação. Tranquilo? Estão me acompanhando, pessoal? Sim, professor. Sim. Que bom, que bom. Tem 31 caboclo aí, mas parece que eu estou falando para a tela do computador, né? Tranquilo. Fontes, pessoal. Da onde que vem essa solidariedade? Da onde que vem isso? Então, é muito simples essa situação. O 265 do Código Civil enumera as fontes. Primeiro, a lei. Só existe obrigação solidária, primeiro, porque a lei fala que é solidária ou porque a vontade das partes disse assim. Ou seja, estava escrito no Código Civil, estava escrito lá no Código Ambiental, em algum lugar que trata da lei, ó, esta obrigação é solidária. Então, todos são solidários, não interessa de quem eu vou cobrar. É solidário. Agora, posso fazer um contrato e dizer que as partes respondem solidariamente pelos danos causados. Posso? Perfeitamente. O que eu não posso, pessoal, é presumir. Tá? Só vai existir solidariedade, primeiro, quando a lei disser. A lei não falou nada. Existe um contrato entre as partes dizendo isso, foi convencionado que existe solidariedade? Ah, foi convencionado. Beleza, são solidários. Fora isso, não tem como estender, não tem como dizer que é. Ou a lei foi clara dizendo que é solidário, ou o contrato é claro dizendo que é solidário. Se nenhum desses dois elementos fala isso, eu não tenho solidariedade, eu tenho subsidiariedade. Tranquilo? Então, isso que eu falei para vocês. Exceção à regra. A regra é a subsidiariedade. Tá? Que primeiro paga o devedor principal, depois paga o devedor subsidiário. Tá? Se tiver um contrato falando diferente, beleza, daí é solidário. O fiador, via de regra, ele é subsidiário. Mas se no contrato, ao prestar a fiança, ele diz que ele renuncia ao benefício de ordem, ele torna-se solidário? Torna-se. Por quê? Porque ele concordou dessa forma e a lei permite que o contrato faça isso. Agora, se não existe contrato e não existe lei dizendo isso, não existe entendimento de que eu diga, parece, não, tem que ser expresso. Se não for expresso, não existe solidariedade. Só esses dois elementos podem trazer solidariedade para uma relação de direito. Tranquilo?
Características. Tá. De tudo que eu falei para vocês, que não é muita coisa, a gente pega alguns elementos característicos da obrigação solidária. Primeiro, multiplicidade de sujeitos. Lógico, né? Ou para ser solidário, tanto tem que ter vários devedores ou vários credores, ou vários devedores e vários credores. Se tiver só um devedor e só um credor, não tem como um ser solidário com ninguém, tá? Então, tem que ter multiplicidade de partes em cada polo da relação, ou vários devedores, ou vários credores, tem que ter isso. Se não existir essa multiplicidade, não existe solidariedade. Unicidade da prestação. Tem uma prestação que é igual para todos, né? Se eu tiver lá um credor e 3 devedores, mas cada devedor tem uma prestação diferente, aí também não dá para dizer que é, porque cada um tem uma obrigação própria para ser cumprida. Tem que ser uma prestação só, exigível de todos os devedores, tá? Para que eu possa dizer que ela é uma obrigação solidária. Tá? Multiplicidade de vínculos, também, o que cria a obrigação, o que cria a fiança, os contratos, a relação entre os devedores, a relação entre os credores. Então, não é apenas uma relação de uma pessoa tem que prestar algo para alguém. Alguém tem uma outra relação com esse sujeito que tem que pagar para garantir o pagamento. Ou com o credor tem uma outra pessoa que tem o direito de dividir aquilo que ele vai receber. Então, não é apenas um vínculo, eu comprei e tenho que pagar. Eu comprei e tenho que pagar, e eu tenho que pensar qual é o outro vínculo que eu tenho com o solidário. Então, existe a solidariedade, existe mais algum vínculo que agrega pelo menos uma terceira pessoa na relação. Tá? Esses vínculos são independentes, tá? O contrato de fiança pode ser excluído? Pode ser feito outro? Pode. Posso ter um contrato de locação em andamento, um contrato qualquer em andamento, e fazer um contrato de fiança no meio dele? Posso. Então, são vínculos independentes, tá? Eu tenho a vínculo do credor-devedor e eu tenho o vínculo que liga a solidariedade entre as partes, tá? Corresponsabilidade dos sujeitos interessados. Então, se existe solidariedade, existe corresponsabilidade. Então, praticamente aqueles interessados, aquelas pessoas que estão ali juntos, respondem junto, têm responsabilidade junto. E a gente fala que dentro do direito é bem claro, a gente aprende isso lá em execução, e eu já devo ter falado para vocês. Responsabilidade, obrigação é quando o pagamento é em dia. E responsabilidade é aquilo que vai recair sobre o patrimônio do sujeito quando a obrigação deixa de ser em dia e eu penso numa execução, por exemplo. Então, a obrigação existe? Ótimo. Não foi cumprida a obrigação? Surge a responsabilidade patrimonial do sujeito pelo não cumprimento da obrigação. Então, e essa corresponsabilidade vai atingir todos os interessados na obrigação, todos os devedores ou todos os credores solidários. Tá? Intransmissibilidade da solidariedade, tá? Solidariedade não passa de pai para filho, tá? Normalmente, ela vem da onde, pessoal? Ela vem da lei ou ela vem do contrato. Não tem como eu fazer um contrato e dizer que eu sou devedor solidário, eu morrer e meu filho assumir a solidariedade no meu lugar. Ele não é obrigado a isso. Tá? A minha obrigação vai transferir para ele nos limites da força da minha herança. Então, se eu devo 1.000 e deixei um patrimônio de 200, ele vai pagar 200 e o resto morrendo. Existe solidariedade com relação a isso. Tudo bem? O que mais, pessoal? Daí aqui, praticamente caminhando para o fim da nossa fala, pessoal, bem objetivamente, bem tranquilo, eu vou ter solidariedade ativa, né? Quando cada um dos credores solidários tem o direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Tá? Então, ativa, os credores têm o direito de exigir. Por isso, os credores solidários, né, têm direito de exigir. Exemplo, né? Eu tenho uma conta no banco e a minha conta é uma conta conjunta com a minha esposa. Tá? O que acontece? A relação é o banco, um de um lado e 2 do outro. Com relação àquele nosso negócio que foi depositado no banco na nossa conta, tanto eu quanto ela pode exigir do banco a coisa por inteiro.
Tá ok? Então, isso é o quê? Isso é um contrato de conta corrente onde existe uma solidariedade ativa. Tanto eu quanto minha esposa, qualquer um de nós dois pode exigir que a coisa seja entregue por inteiro. Tá? Ah, então a solidariedade pode ser ativa? Sim, quando os credores podem exigir. O normal, pessoal, é a gente pensar em solidariedade passiva, quando o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de algum dos devedores. Daí a situação é diferente. Vejam a diferença da ativa para a passiva. Na ativa, eu penso o banco como o meu devedor, porque eu coloquei dinheiro no banco e aquelas pessoas que têm conta conjunta, qualquer uma delas pode exigir do banco, mas o devedor é só um, porque é o banco. Devedor é muito relativo, né? Mas o devedor é só um, que é o banco. Na solidariedade passiva, eu sou o credor. E tem 3 pessoas que me devem solidariamente. O que eu vou dizer? Eu, como devedor, posso cobrar de qualquer um deles. Posso cobrar dos 3, posso cobrar do que tem mais dinheiro. Vamos pegar aquele exemplo do imóvel locado. Tá? Ó, tem um imóvel locado, o sujeito não paga. O inquilino, eu não sei do patrimônio dele, mas o fiador, eu fiz toda uma pesquisa nele e eu vi que tem patrimônio, que ele tem imóvel que pode ser penhorado. Tá? Então, o que acontece? Eu nem vou cobrar do inquilino. Eu escolho o que tem mais patrimônio e vou exigir dele. Então, eu, credor, estou exigindo dos devedores solidários, estou escolhendo o que tem mais condições para pagar, para cobrar dele. Então, isso é solidariedade passiva. Tranquilo? O que mais que eu posso colocar aqui para vocês? Pagamento, pessoal. Tá? Quando o pagamento é feito de forma parcial por um devedor, exime ele de pagar o resto? Não, não exime. Ah, mas daí se o sujeito tem o direito de cobrar 1.000 e eu pago 200, ele vai poder cobrar 800 dos outros. Tá? Se ele diz assim, ó, você me dá 200 aí, eu não vou mais cobrar de você. Isso exime os outros? Não, isso não exime os outros, só exime a mim, porque é uma questão patrimonial, ele faz do jeito que ele quiser. Tá? Então, o pagamento parcial, ele vai servir como pagamento da obrigação como um todo, mas não vai eximir os outros. E o credor pode remir, pode extinguir a obrigação com relação a um dos devedores? Pode, porque isso pode ser um mecanismo de negociação que é bastante utilizado. Tá? Eu posso, inclusive, exigir a obrigação por inteiro de cada um dos devedores. Ah, posso entrar com uma ação cobrando 10 mil reais e colocar todos os devedores juntos? Posso. Ah, mas eu não tinha que cobrar uma parte de cada um deles? Não, não é uma parte de cada um deles que eu deveria fazer. Eu posso cobrar por inteiro. Isso é uma questãozinha simples com relação ao pagamento, uma peculiaridade da obrigação solidária. Mais à frente, a gente fala da extinção da obrigação e a gente fala bastante sobre vários aspectos envolvendo o pagamento e a gente vai novamente discutir sobre essa matéria. Mas eu não vejo muita dificuldade para a gente se preocupar aqui agora. Tudo bem? Pessoal, vejam, a aula se dá de uma mecânica um pouco diferente, por quê? Porque eu fico falando e ninguém fica falando junto, né? Ninguém pergunta. Tem algumas turmas que, mesmo assim no IAD, tem uma participação legal dos alunos, assim, não nenhuma crítica a vocês, mas às vezes acontece de ter assim bastante gente vendo, bastante gente falando. Aqui nós estamos fluindo com muita rapidez, né? E os temas não são assim tão fáceis, tão tranquilos. Então, deem uma olhada, pessoal, estudem, falem comigo, eu me coloco à disposição, converse com vocês, deem uma lida em responsabilidade solidária, toda aquela situação. Mas o fato é o seguinte, pessoal, eu tenho que fazer com vocês, eu tenho que cobrar de vocês uma avaliação, tá? E por quê? Porque praticamente essa semana fecha o prazo das avaliações continuadas e eu preciso colocar mais uma avaliação para vocês. Então, eu vou passar uma avaliaçãozinha agora, bem simples, que basicamente é o quê? É uma pergunta, pessoal, que eu quero que vocês respondam de tudo isso que eu falei, tá? Ou seja, né, eu passei via Forms para vocês, está aqui, ó,
formulário. Lá no formulário tem basicamente uma pergunta pontual, tá? Cita um caso e eu quero que vocês respondam para mim que tipo de responsabilidade é, se tem solidariedade, se não tem, por quê, tá? Pesquisem aquele caso, tá? Estou completamente à disposição de vocês, mas a aula, basicamente, é isso, pessoal. Ela vai ficar gravada, eu coloco no YouTube. Quem já acessou as outras aulas lá, sabe que eu tenho um canalzinho, se quiser se inscreve, vai ver tudo que eu posto lá. Quem tiver dificuldade, eu coloco o link da aula lá no AVA para vocês terem acesso. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Perguntem o que quiserem. Se ninguém pergunta nada, pessoal, a matéria é essa. Acabo encerrando a aula, porque o tema é esse. Mas estou completamente à disposição de vocês. O que vocês me dizem? Por enquanto tá tranquilo, professor. Tranquilo? Tá dando para entender, pessoal? Tá sendo objetivo, tá show. Então, tá bom. Então é isso, pessoal. Estou à disposição. Quem quiser, fiquem à vontade. Se não, está encerrada a aula, tá? O prazo da questão é um dia só mesmo? É até amanhã. Aham. Beleza. Mas isso é para vocês agora, assim, sem sair da frente do computador, dar uma pesquisadinha, vocês já acham a resposta, tem julgado sobre isso, muito interessante, pessoal. Dê uma pesquisadinha que você já responde, tá ok? Beleza. Tranquilo. Bom, então vou responder. Boa noite, professor. Tranquilo, tudo de bom para vocês, pessoal, fiquem à vontade. Valeu.
Terminou? Terminou. Boa noite, professor. Valeu, tudo de bom.